Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. Você é nosso convidado e já fique aí à vontade. O conteúdo de hoje é incrível, você não pode perder. Mas antes eu já quero te pedir, vá lá, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha e comenta. Quando você comenta, a ferramenta do YouTube entende que você está gostando e ele vai compartilhar para mais pessoas. Seja bem-vindo, e aqui nós falamos de tudo, nós falamos aqui de sociedade, religião, política, nós falamos aqui de militarismo, de tudo que você pode imaginar. Então não deixe de estar conosco. E o nosso convidado hoje, ele é muito querido, eu conheci ele lá no batalhão da PMGO. Seja bem-vindo, Major Luciano. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Rodrigo, e será um prazer a gente bater esse papo, né? Isso mesmo, vai ser um bate-papo muito legal, muito bom, mas antes vocês já sabem que eu sempre deixo aqui com vocês um momento com Deus, né? Dos 101 Conselhos para Militares, é um devocional do livro de Provérbios, tá? E do Weber Gonçalves Cunha e do Jonatas Lima. E esse livro aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, e ele nos traz sempre uma boa meditação. E o número 71 dele diz o seguinte: construa uma boa reputação. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Isso está em Provérbios 22:1. A escassez de caráter é uma marca dos nossos dias. A sociedade está mergulhada de tal forma em falcatruas e imbróglios que as riquezas alcançadas por meios ilícitos têm primordialmente, cortado a boa reputação. Surgem então as perguntas: é possível não se corromper? Ainda existe alguma instituição que desfrute de boa reputação? De fato, a vida já foi mais estimada, principalmente pela ética, moral e honestidade de seus membros. Não podemos deixar que a corrupção destrua a boa estima e o respeito que conquistamos perante a sociedade. Precisamos preservar o bom nome e a boa reputação da vida. Nessa empreitada, devemos nos voltar para Deus. Aqueles que estão em Cristo têm um coração limpo por causa da sua palavra. Que o Senhor nos livre da enxurrada de corrupção dos nossos dias. E a oração é: Senhor, ajude-me a viver dignamente diante de Ti e da sociedade. Dá-me um bom caráter, um bom nome e uma boa reputação. Essa é a nossa meditação desse podcast. Deus te abençoe. Bom, nosso convidado aqui, Major Luciano, da Polícia Militar do Estado de Goiás. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui e me sinto muito honrado, né? Nós fomos lá onde o senhor trabalha, que agora o pessoal vai ficar sabendo, né? E foi um prazer estar lá com o pessoal, com o senhor. E o Major Luciano, o Luciano do Carmo Santos, é natural de Rio Verde, Goiás, ali pertinho da minha terra, ali da Santa Helena de Goiás. Filho de Olésia do Carmo Teles, se eu estiver errado, o senhor corrige aqui. José Rocha dos Santos, que era conhecido como Zé Tinino. Isso. Né? Casado com a Daiana de Andrade e pai de 3 filhos. A Maria Eduarda, de 19 anos, que faz direito, que por acaso tem a mesma idade que a minha, e a minha também faz direito. Ela estuda onde? Está estudando ali na Universo. Na Universo, muito bom. A minha está na PUC. Lucas e o Gustavo, que fazem medicina. Né? São gêmeos? Não, não. Não? A diferença é pouca, mas não são mas gêmeos. Mas fazem medicina? Fazem medicina. Um já está do meio médico em diante e o outro está terminando o 2º semestre. Olha que coisa boa, né? Então vai ter 2 médicos e um advogado na família. Isso. Isso é bom demais. Ainda jovem, foi professor no ensino médio, né, de cursinho, e enquanto era aluno de veterinária na UFG. Abandonou a veterinária para fazer matemática, né? E depois, no início de 2002, ingressou na PMGO,
Atualmente ele está como subcomandante do Presídio Militar. Já são mais de 21 anos de PMGO. É muito tempo, né, Major? É um bom tempo, né? Comparado aí aos meus filhos, por exemplo, é quase que a vida deles. É verdade, né? Ou seja, dois foi antes. Dois foi antes. Sim. Uma, a caçula, o senhor já estava na PM quando Já ela estava nasceu. na PM, exato. Bom, como é que... Conta um pouquinho do Major. Como é que é a história do Major? Como é que entrou na polícia? O que levou o senhor a entrar na polícia? Já que o senhor... porque Rio Verde é assim, né? Lá é agro, né? Não tem como. Verdade. Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Acreúna, né? Jataí, que está ali perto também. E o senhor fazendo veterinário, depois pensou em fazer matemática, aí falou, não, você é policial mesmo, né? Como é que foi? Tem alguém na família? Conta a história, como é que o senhor chegou... Conta para nós, né, pessoal, como que o senhor chegou à ideia de ir para a PM? Bom, eu trabalhava na área rural. Meu pai tinha uma chácara, né, uma fazendinha próxima ali de Rio Verde, e fui criado lá, né, trabalhando e lavrando o campo. E com 17 para 18 anos eu terminei o ensino médio e fiquei praticamente um ano só trabalhando na fazenda, ajudando meu pai a tirar leite, né, essas atividades básicas. Mas fiz uma amizade muito boa, né, com que eu chamo de meu pai de criação aqui em Goiânia, que é o Dr. Dércio, né? Muita gente conhece ele, Dércio Ferreira Guimarães, foi inclusive funcionário do Banco do Brasil, né? Um advogado bastante conhecido, e encerrou a carreira dele no Banco do Brasil como chefe da assessoria jurídica do Banco do Brasil no estado de Goiás. Aposentou-se lá já há alguns anos, né? E então ele foi até meu pai e falou, olha, Zé Tinino, o Luciano não pode ficar sem estudar, precisa continuar os estudos dele, não pode ficar, né, aqui trabalhando com o senhor aqui sem ter um diploma. E aí, então, depois de algumas conversas, né, ele conseguiu convencer meu pai e me trouxe para Goiânia para morar com ele e sempre me tratou desde então como um filho. Então, eu fui realmente adotado, né, por essa família. É uma segunda família que eu tenho, né? Meu pai, chamo sempre de tio Dércio, e minha tia Lair, né, que até hoje eles moram ali no setor sul. Vez ou outra eu ainda passo por lá para falar um oi para eles, né, tomar um café, mas sou muito grato a eles, porque através deles é que eu tive a oportunidade de vir para Goiânia. E aí fiz cursinho, estudei, dediquei um bom tempo de estudo e tive a felicidade de passar para a medicina veterinária, na época na UFG e na UFO. Ingressamos então na UFG com aquela visão, né, do agronegócio de Rio Verde, né? Então tinha em mente montar o primeiro laboratório de transplante de embrião em Rio Verde. Olha só. Mas ali pelo terceiro ano de medicina veterinária e já no início do curso de veterinária eu fui convidado pelo professor Almar, que também é uma pessoa que marcou muito na minha vida. Na época ele era um dos diretores do Colégio Potencial. E ele me convidou para dar um plantão de química lá. Na época teve uma falta com o professor no plantão e ele me conhecia, né, como aluno e viu que eu tinha potencial. Ele falou, Luciano, você tem condições de dar aula aqui do plantão. Então, eu tinha acabado de ingressar na faculdade de medicina veterinária e fomos para a sala de aula. Foi minha primeira experiência na sala de aula. E através do Almar, esse mercado de aulas aumentou e eu comecei a dar aula em outros colégios, né? E aí abriu uma porta para a aula de matemática. E aí no terceiro ano de veterinária eu falei, não, esse não é o meu caminho, né? Veterinária, realmente, eu não devo voltar lá de onde eu vim, né? O agronegócio vai ficar para trás.
E aí foi quando eu comecei a fazer matemática. E aí comecei a fazer matemática, dando aula. No segundo ano de matemática, já no segundo semestre, um dos colegas de sala me pediu carona. Na época eu tinha um Uninho, e ele pede carona, eu dou carona para ele. E ele queria ir até o comando geral. Na época, a inscrição para o bombeiro também era lá, no mesmo local, né? De frente ao Mutirama. Uhum. E aí indaguei ele o que ele ia fazer. Ele falou, eu vou fazer o concurso de bombeiro. Ganhar R$1.000 por mês para estudar. Estudo integral durante 3 anos. Eu falei, pai, mas isso é muito bom, aí. Aí brinquei com ele, né? A falta de conhecimento, né? A ignorância à época, né? Eu falei, mas bombeiro, que nem fogo, nem incêndio tem, né? Não tem um negócio mais emocionante aí? Não tem, tem sim. A polícia, você vai correr atrás de ladrão, andar armado. Eu falei, gostei desse. Aí, na ocasião, fiz a inscrição com ele, né, com a identidade, fiquei de levar o restante da documentação depois e prestei, então, a última turma do CFO, que foi para 2º grau. E tive a felicidade de passar lá em 17º. Então, até então não tinha um familiar, né, na Polícia Militar. Eu fui o primeiro a abrir essa porta e hoje, né, eu tenho um sobrinho que é tenente-coronel da Polícia Militar do Mato Grosso. Que legal. Esse Por influência do senhor, com certeza, né? Sim, aí depois tive algumas vezes lá, né? E também a influência de um outro tio dele, por parte do pai. Né? E aí ele acabou tendo aí esses 2 pontos, né, que incentivaram ele e hoje é tenente-coronel. E o amigo, passou? O amigo passou, tenente-coronel hoje do bombeiro. É mesmo, que coisa boa, hein? Tenente-coronel do bombeiro. E olha que coincidência, né? Vamos dizer assim, na fila para o exame médico, há 21 anos atrás, eu encontro um outro colega da mesma turma de matemática. Olha que hoje é o tenente-coronel Douglas. Que coisa. Tenente-coronel Douglas, nós éramos colegas na faculdade de matemática. Eu não sabia que ele havia prestado o concurso, né? E ele também não sabia que eu havia prestado o concurso. Nós nos encontramos lá na fila do exame médico. Que bom. É impressionante como que a gente vê Deus trabalhando, né? Porque o senhor foi dar uma carona para alguém e Deus agindo ali, falou, não, você vai fazer aqui para entrar aqui, para ter o sucesso aqui, o sustento da sua casa. Eu entrevistei alguns outros policiais também que contaram momentos também inusitados, como que entrou na PM, né? Então, agora tem aqueles que querem, né? Falando, eu quero isso, desde pequeno, né? Mas tem aqueles que Deus chama, né? É um chamado, Deus chama, né? E o senhor entrou e já foi para... naquela época entrava como soldado, né? Eu prestei já direto para oficial. Para oficial? No período que eu entrei, ainda existia o concurso para soldado, o concurso para sargento e o concurso para oficial. A questão de 2 anos depois, o concurso para sargento ele deixou de existir, e então a Polícia Militar passou a ter essas 2 portas de entrada, né? O concurso para soldado e o concurso para oficial. Eu entrei já no limite, né, com 27 anos de idade, de 27 para 28. Então, eu sou um dos mais velhos da minha turma. Né? E esse comentário que fez aí, né, em relação à questão da providência, às vezes, divina, né? Mas uma coisa que eu também chamo a atenção é uma turma de matemática que dessa turma saíram 3 oficiais da PM, né? Um tenente-coronel do Bombeiro, tenente-coronel Douglas, também da Polícia Militar de Goiás, e eu, por enquanto, ainda major, né? Mas por enquanto. Quem sabe o ano que vem, né? Amém. Vou me tornar aí esse 3º tenente-coronel que saiu de uma mesma turma de matemática. Olha se não é interessante isso, né? É muito interessante.
E assim que o senhor chegou, o senhor já foi para a rua? Tem história na rua? Porque o senhor já está no presídio há quanto tempo lá, como subcomandante? Tem pouco tempo? Eu estou no presídio militar, né, como subdiretor e subcomandante há 2 anos. Antes do presídio militar, na corregedoria, né, da Polícia Militar de Goiás, mais ou menos 4 anos lá, né? Mas tivemos também uma experiência operacional, né? Assim que eu me formei, trabalhei em Goiânia por alguns meses e logo em seguida fui para Quirinópolis, né? Onde tive um grande professor, Coronel Marcelo, hoje da reserva, foi corregedor também, né? O último ano de trabalho dele na polícia, antes da aposentadoria, foi na corregedoria e tive o prazer, né, de trabalhar com ele lá na corregedoria. Mas ele foi o meu grande professor no início da carreira. Me recebeu como aspirante em Quirinópolis. Na época, ele era major da Polícia Militar, com quem tive assim, uma escola mesmo, né? Um grande aprendizado. Trabalhei lá por aproximadamente 10 anos. E enquanto estive lá, devido à escassez de oficiais desde aquela época, trabalhei na rua, trabalhei administrativo, CPU, tudo o que precisava no momento a gente estava lá para atender. E também tive uma boa experiência em Rio Verde, né? Em Rio Verde, trabalhei de CPU em Rio Verde. O CPU é aquele que cuida do policiamento, né, no período de 24 horas. Né? Então, normalmente, as nossas escalas 24 por 72. Né? Então, trabalhei aproximadamente 2 anos como CPU em Rio Verde, ou seja, cuidando do policiamento da cidade naquele dia que você está escalado. E também tive uma passagem, né, pela CPE de Rio Verde, que é o policiamento especializado de lá. Né? Trabalhei lá também um bom tempo. E qual das cidades que tem mais trabalho, vamos dizer assim, né? Porque eu sou de Santa Helena, a gente brincava assim que... brincava, né? Hoje eu acho que não brinca mais, não sei, né? Que Santa Encrenca, Abobrense e Criminópolis. Porque dizia lá da década de 80 que tinha muito crime em Quirinópolis, né? Mas isso é coisa de menino. Mas assim, naquela região ali, na época do senhor, que é claro, hoje é outra época, né? Tinha muito trabalho para a polícia? Rodrigo, por incrível que pareça, né? Muitas vezes as pessoas associam o trabalho da polícia a centros maiores, né? Mas não, o trabalho nosso é intenso em toda e qualquer cidade, né? Mesmo as cidades menores, né? Quirinópolis, por exemplo, abarca ali uma grande região, é uma companhia independente. Então, Quirinópolis responde, né, por Santa Helena, por Santa Helena não, responde por Paranaiguara, São Simão, né, Govelândia. Então, assim, acaba tendo uma abrangência grande. Bom Jesus, não. Bom Jesus, não. Mais a criminalidade, ela está presente em Todo lugar, né? todos os lugares. Né? Então, ocorrem homicídios, suicídios. Então, a PM ela está ali de pronto, né, para atender. E realmente, nesse período que eu passei por lá, e até hoje a gente conversa, né, ficaram muitos amigos lá, a minha convivência, a minha vivência em Quirinópolis, ela foi tão grande que, num período, a minha mãe acabou mudando para lá, morou lá alguns anos. A minha irmã mais nova casou em Quirinópolis, né? Então, ela reside hoje lá e tem 3 filhas, né? Então, constituiu família lá em Quirinópolis. Tamanha foi o envolvimento, né, que nós tivemos lá com a cidade de Quirinópolis. E a família do senhor é de Rio Verde? Sim. A minha mãe é natural de Rio Verde, o meu pai não. Meu pai veio do Mato Grosso ainda jovem, né? E aí conheceu minha mãe e constituiu família em Rio Verde. Mas eu sou rioverdense, as minhas irmãs também, né, são de Rio Verde. Das abóboras. Isso. Papai plantou lá na fazenda umas abóboras, aquelas abóboras grandes, né? Eles falam que é para dar para porco, né?
Mas aquilo é gostoso, aquilo você faz um doce daquilo lá, é bom demais. E no norte, eles usam essa mesma abóbora, que é uma laranjadona, né? Comprida, né? Ela é grande, para para comer assim, ó, com leite. Diferente, você vê que cada região é diferente. Mas o pessoal de Rio Verde não valorizava essa abóbora do meu pai, não, viu? É pra você ver. Mas o senhor conheceu a esposa em Rio Verde, em Quirinópolis ou Goiânia? A esposa é de Quirinópolis. Ah, de Quirinópolis. A Então, esposa... Quirinópolis, então, marcou mesmo. Sim, sim. A gente tem história lá. E aí vocês vieram para cá, ela de boa? Sim. Depois de um bom tempo trabalhando, né, em Rio Verde e Quirinópolis, nós viemos para Goiânia, aproximadamente 7 anos, né, que então nós estamos aqui. O senhor pegou, então, o Coronel Bonfim lá? Em Quirinópolis? Ou na região ali? Sim, sim, trabalhei muito tempo com o Coronel Bonfim, né? Na época, capitão. Capitão? Ele era capitão, depois major, né? Eu comecei a trabalhar com ele, era tenente. Né? Então, foi realmente um dos professores que eu tive lá na região, né? Além do Coronel Marcelo, o Coronel Bonfim, amigo meu. E ele não para quieto, não, né? Não. Está sempre atrás de uma atribuição. O tempo inteiro. Hoje de manhã eu estava com ele, hoje de manhã. E como que foi, assim, sair do interior, que é uma cidade pacata, né? Mesmo que o senhor falou que tem em todo lugar, mas a rotina é diferente, né? Hoje eu comentei com o papai e falei assim, falei, pai, tá vendo como é que é a capital? Por mais que a gente tenha uma vida mais tranquila na capital, ela é mais agitada do que no interior. Então, assim, e os meninos sentiram alguma diferença? O senhor ou foi de boa? Não, tiramos de letra. Nós somos daqueles que é camaleão, se adapta ao ambiente. Como que foi essa sensação de policial? Porque uma vez que o senhor estava em Goiânia, né? Estudando em Goiânia, foi para o interior como policial já, aí voltou como policial para Goiânia, que aí já é diferente, né? Agora você já não é mais civil, agora você, em Goiânia, é um policial. Sim, realmente, para mim foi fácil a adaptação, né? Não tive dificuldade, porque já tinha residido por aqui um bom tempo, né? Busquei trabalhar próximo, né? Morar e trabalhar próximo. Então, como eu já sabia que eu vinha direto para a corregedoria, estava saindo lá da vida mais agitada, apesar de que no interior mais agitada, do operacional, né, de escalas ali 24 horas, para uma vida mais tranquila administrativamente falando, né, mas também com um nível de trabalho muito maior e com muito mais responsabilidade. Né? Então, você assumir missões dentro da corregedoria da corporação requer realmente um nível de responsabilidade bem acima aí da média, né? A esposa e os filhos, de forma mais tranquila, já estava com aquela expectativa de vir, né? E tudo novo, então acho que essa expectativa do novo, mais a esperança de crescimento, traz para a gente uma energia, um gás novo e diferente, né? Então a gente adaptou de uma forma até rápida e logo já começamos a deslanchar, né? A minha esposa começou a fazer uma nova faculdade, o filho estudar o cursinho, né? Já pensando numa universidade federal, e a coisa foi acontecendo e fluindo dentro, eu acredito, daquela proposta de Deus, né? Que eu acho que isso daí é o mais importante. Se a gente alicerçar a nossa vida, a nossa base, em cima de buscar alcançar o propósito verdadeiro de Deus para a vida que a gente vai levar e conduzir, as coisas acontecem, elas fluem, elas são fáceis de serem levadas, né? Então, dentro da polícia, a gente aprende que um bom treinamento, né? Se você treina bastante, você sofre menos na hora do combate. E na vida também, se a gente alicerçar a base em Deus e buscar seguir os caminhos, né, de Deus e buscar
a prosperidade através daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, também a coisa vai fluir e você vai conseguir romper as barreiras, as dificuldades com muito mais facilidade. Isso é bom. O pessoal muitas vezes não sabe o que se faz na corregedoria. A corregedoria são muitas atribuições, muitas mesmo. Então, por exemplo, eu passei pelo plantão lá, trabalhei um bom tempo no plantão. O plantão ele funciona 24 horas, né, e é a principal porta de entrada de reclamações. Então, por exemplo, um cidadão ele se sentiu lesado de alguma forma, né, por uma abordagem da Polícia Militar, achou que houve excesso, qualquer coisa nesse sentido, ele pode se dirigir ao plantão da corregedoria e será atendido, né? Então, nós somos treinados para dar um bom atendimento a todo e qualquer cidadão que procure, né, a corregedoria da Polícia Militar, visando a reparação de qualquer situação que tenha havido lá fora. Não só pessoalmente, mas às vezes por telefone, né? O pessoal do interior por telefone. Muitas das documentações também encaminhadas pelo Ministério Público, principalmente as de apuração, né? Por exemplo, em audiência de custódia, às vezes a pessoa reclama, né, da forma como que foi conduzido para a delegacia, ou foi preso, né, ou foi autuado ali no flagrante. O próprio Ministério Público encaminha a documentação, e essa documentação, muitas vezes, a porta de entrada é o plantão. Tá? Então, o plantão é uma das portas de entrada, né, de muita documentação, reclamações. No período que eu estive lá, a gente sempre atendeu, né, o cidadão e procurou sanar realmente toda e qualquer reclamação que chegasse por essa porta. Temos várias outras sessões, né? Atuei também em outras sessões, por exemplo, na análise, né? Então, a análise é um corpo de oficiais que analisa cada um dos procedimentos que a própria corregedoria abre. Né? Então, qualquer tipo de transgressão disciplinar, situação que vislumbre ou aparentemente possa ter havido crime, né, por parte do militar, a corregedoria abre os seus procedimentos e apura tudo isso, né? E depois de uma apuração, vai para a análise para que possa ser analisado e os analistas vão auxiliar o corregedor nas suas decisões, né? Então, é uma sessão também muito importante. Secretaria, a sessão administrativa, né, a própria função do subcorregedor, cuidar da disciplina, hierarquia e tudo mais, né? O próprio corregedor tem que estar atento, né, a todos esses procedimentos. São milhares, viu, Rodrigo? Milhares de procedimentos que a corregedoria trabalha e faz todos os anos. Então, é uma carga de trabalho, uma demanda de trabalho realmente grande, né? Que passa por lá. Uma hora quiser fazer uma visita lá, será um prazer. A gente pode estar porque a gente pensa assim, né? Falei, poxa, deve ter muita reclamação que não é verdade, né? Sim, sim. Tem reclamações N's, né? Muita coisa que não passa, né, de um desabafo, né? E tem situações que, às vezes, o cidadão entende mesmo, ele entende que foi um excesso com ele, mas que, na verdade, o policial simplesmente cumpriu o que está previsto no POP, né? Que é o procedimento operacional padrão nosso. Vou dar um exemplo aqui para você entender, né? Em uma situação no plantão, eu recebi um cidadão, ele saiu lá de Caçu, ele saiu de Caçu, veio a Goiânia para poder registrar uma reclamação. Tamanha a indignação dele, e eu fiz o atendimento dele. Então, olha o que ele veio reclamar, né? Que ele estava parado na porta da residência, né, que ele estava hospedado, porque ele foi visitar um parente e ele veio de São Paulo. E 2h30 da manhã ele parou lá na porta
e estava sentado dentro do veículo dele, mexendo no telefone, no celular, quando de repente a viatura chegou e abordou. Mandou ele descer do carro, mandou ele colocar as mãos, né, ali sobre o capô, fez uma busca, deu uma olhada no carro dele e tal, constatou que ele era um cidadão de bem e explicou para ele, né? Falou, ó, esse é o nosso trabalho, o senhor estava parado aqui, como o senhor disse, em frente à residência do familiar, porém, do outro lado da rua é a agência do banco. E, infelizmente, né, nós temos situações de explosão de caixa eletrônico, né, que às vezes ocorre no interior, e nós temos que estar atentos a essas situações. Então, coincidentemente, o familiar do senhor mora muito próximo ao banco, o senhor parou aproximadamente 2h30 da manhã dentro do veículo, mexendo no celular e não descia, nós percebemos através do patrulhamento que o senhor estava dentro do carro, e esse foi o motivo pelo qual nós fizemos uma abordagem no senhor com um nível de segurança um pouco maior do que o rotineiro. Deu toda a explicação para ele, mas ele se sentiu, né, constrangido, se sentiu humilhado devido à situação, apesar de não ter ninguém na rua, né? Então, nós recebemos ele aqui, escutamos, ouvimos ele, né? Demos uma breve explicação sobre o POP, mas, de toda forma, colocamos no papel, demos a total atenção para ele, que ele merecia, e ouvimos, né, toda a reclamação dele, do começo ao fim. Do ponto de vista dele, nós também entendemos, né? Ele se sentiu, de certa forma, constrangido, e a gente entende, né? Muitas vezes, mesmo atuando dentro do nosso papel, pode ser que a pessoa entenda que houve excessos e ultrapassou os limites. E lá agora no presídio militar, como é que tá os desafios, né? Porque mudou um pouco, né? Assim, antes lidava com a sociedade e de reclamações, aí passou agora a lidar com os colegas que de alguma maneira foram parar lá, né? É um desafio e tanto, né? Mas um aprendizado também. Só para ter uma ideia, né? Num período do plantão, nós tivemos uma situação lá que nós levamos 2 policiais nossos presos em flagrante, né? No meu plantão. Então, passado algum tempo, estou indo eu lá para o presídio militar, que também é um dos braços da corregedoria, né? Então, o presídio militar é mais um dos braços da corregedoria. Então, para ter ideia aí do nível, né, do tamanho do serviço que a corregedoria abarca. E nesse novo desafio também, um aprendizado muito grande, né? Porque você vê e buscar meios, mecanismos para ressocializar o seu colega de trabalho, né? Então, independente do crime que ele cometeu, independente do que levou ele até aquela situação, o mais importante agora é como trazer ele de volta, né? E como fazer com que ele não cometa mais aquele erro, né? O nosso índice de reincidência é baixíssimo, graças a Deus, né? Isso significa que a gente tem feito um bom trabalho lá, não só eu, né? Mas o comandante, Coronel Santana, que está à frente hoje do presídio militar, que tem feito, né, e desempenhado um belo trabalho lá. Eu, mais a equipe, nós somos auxiliares, né, deste grande comandante. Tivemos antes dele o Coronel Ananias, um excelente comandante também, que também fez um belo trabalho lá. Então, eu tive o prazer, né, de trabalhar com esses 2 grandes oficiais, né? O Coronel Ananias foi quem me recebeu lá no presídio militar, né? E, através dele, a gente tomou conhecimento, iniciou um trabalho para estar auxiliando ele da melhor forma possível, né? O Coronel Santana assumiu aí há mais ou menos um ano, e agora estamos auxiliando ele
juntamente com o corpo de oficiais e praças, né, que cuidam da administração e da guarda. Mas uma nova visão, a busca de novos conhecimentos, né, para agregar valor, e a parceria, né, inclusive com a capelania, né? Então, hoje nós temos um grupo muito bom, né, de homens de Deus que tem nos ajudado lá através da capelania. Isso é bom, né? E até ele falou dessa experiência, que na hora que eu fui lá e vi como que o trabalho está sendo bem feito, né? E o pessoal às vezes não tem esse conhecimento, né, de como que é trabalhado lá dentro, mas eles sempre estão fazendo cursos, né? Eu cheguei lá um dia que eles estavam fazendo um curso de coach, né, que fizeram, ou seja, tá lá recluso, né? Mas estão sempre se estudando, né? Sim, uma das providências, né, que foram tomadas já há algum tempo atrás, né, palestras, estudos. Então, desde a gestão do Coronel Ananias, né, que a gente iniciou um trabalho lá de evangelização, concurso bíblico básico, então trabalhando na área espiritual. A área intelectual, né, com curso, por exemplo, já levamos para eles lá curso de inteligência financeira, né, com o Coronel Bastos. Aplica-se uma palestra para todos, né, essa palestra todos são obrigatórios todos são obrigados a participar, e depois da palestra aí oferece o curso, e o curso são voluntários, né? Então, em 1 hora de palestra, fala sobre o tema, sobre o que vai ser dado no curso. Então, já o curso de inteligência financeira foi uma aplicação de 10 horas, que o coronel foi, né, de bom grado e voluntariamente aplicou o curso. Esse é um exemplo, né? Mas só no último ano nós aplicamos pelo menos uns 5, 6 cursos. Nessa magnitude aí, de 10 horas, 12 horas, né? E o maior de todos, que esse que você mencionou, foi levarmos o método CIS, né, para dentro do presídio militar. Uma imersão de 4 dias, de 60 horas. Né? Então, o método CIS hoje, considerado aí um grande curso de inteligência emocional, né? Talvez o maior do Brasil. E o senhor vê mudança? Consegue já ou não dá tempo ainda? Porque como o professor está lá há 2 anos, né? E às vezes a gente vê que tem gente que peleja e não muda, né? Mas em 2 anos o senhor já tem visto mudança em alguns policiais e bombeiros lá? Rodrigo, já tivemos muita mudança, né? Então, é interessante a gente ver o depoimento de vários desses internos, né? De alguns que já, inclusive, saíram. Então, nós temos lá, por exemplo, 4 internos que foram batizados há pouco tempo. Olha, que legal. Né? Nós temos exemplos de internos que tiveram a reconstrução familiar. Então, estava praticamente divorciado, né? Mas devido a um trabalho que a gente vem realizando lá dentro, retomaram a convivência familiar, né? A esposa perdoou, aceitou o policial de volta, então reconstituindo a família. Isso não é um caso só não, viu? São vários, né? Que coisa boa. Então, depoimentos, né, de militar que entrou lá pensando em suicídio, né? Então, com aquela ideia, né, de que tudo havia acabado, e que hoje dá depoimentos para nós. Você teve, né, lá conosco, né, e deu uma palestra. Foi. Né, sobre paradigmas. Há duas terças-feiras, nós tivemos um palestrante lá que é um ex-interno. Olha, que legal. Que na fala dele, uma das coisas que ele contou, né, para todos lá foi justamente isso. Que ele não só chegou lá com a ideia, né, de suicídio, mas que ele chegou a pensar na execução algumas vezes e foi impedido pelos próprios colegas, né, internos. E aí, com o curso bíblico básico, com a escola bíblica, que hoje, às 16 horas, né, nós estamos lá com
o Márcio, com o capelão Márcio, que vai estar lá hoje às 16 horas, ministrando a escola bíblica, lá com eles. Ele passou a ajudar na organização, né, do encontro religioso que a gente tem à noite. Então, ele passou a ajudar na organização lá. Fez o curso de batismo. Paralelo a tudo isso que estava acontecendo no período que ele estava lá, a esposa, lá fora também, fez o curso de batismo. Olha só. Né? E ele saiu o alvará dele, né, que não foi só um, né, diga-se de passagem. Ele conta que foi realmente um milagre, ele precisava de 4 alvarás de soltura para poder ir para a condição de aberto, né? E aí saiu esses 4 alvarás. Ele havia recém concluído o curso de batismo, a esposa dele foi batizada e ele foi batizado lá na mesma igreja que a esposa estava frequentando, coisa de 20 dias, 30 dias depois. Olha só. E nesse caso, o militar volta para o seu trabalho, ou ele é recolocado, ou ele perde a patente, ou é cada caso um caso? Rodrigo, é o seguinte, aí realmente depende muito de cada caso. Tá? Então, por exemplo, nós temos muitos internos que acabam chegando lá por prisão preventiva, por ocorrências, né, por situações que ocorreram na rua. Fora do trabalho, né? Fora do trabalho, às vezes em trabalho. Tá? E retocando lá naquela questão da reincidência, você vê hoje o que a gente tem de maior reincidência lá é questões voltadas a Maria da Penha. Então, hoje é uma preocupação nossa, né? Estamos voltados nesse foco no sentido de o trabalho a se fazer para trabalhar a inteligência emocional desse policial militar para que isso não venha acontecer mais, né? Então, nós estamos focados agora em trabalhar isso, né? Em buscar mecanismos, meios para reduzir essa reincidência, né? Nesse sentido. E dependendo das situações, o militar ele vai ser julgado, pode ser condenado, né, na instância judicial e paralelo à abertura de um procedimento através da corregedoria, né, que é o conselho. E aí o conselho ele corre, né, em esferas independentes e ele vai avaliar se esse policial militar tem condições de permanecer nas fileiras da corporação ou não. Tá? Então, existem casos em que o policial militar é excluído, né? Hoje nós temos lá, se não me engano, 8 ex-policiais militares que estão cumprindo pena, né? Porque foram excluídos através de conselho. Uma pequena minoria, essa exclusão também, ela já vem através da decisão judicial, né? Dependendo do crime cometido, o próprio juiz entende, né, que aquele policial militar não tem condições, então, em alguns pequenos casos, há essa possibilidade de, na decisão judicial, o juiz já manifestar o militar perder, né, sua função, né? E temos casos também em que o policial militar, apesar de ter, às vezes, cometido um crime, mas foi, muitas vezes, na intenção de cumprir o dever, né, porque, imagina só, lá na rua, de frente à situação, é milésimos de segundo, né, que o cidadão, por exemplo, arranca lá um simulacro. Como é que o policial militar vai saber, né, se é ou não é? Então, existem N situações. Cada caso é analisado, né, judicialmente e também administrativamente pela corregedoria. Eu achei interessante porque, assim, normalmente a questão da Maria da Penha, eu estava até conversando com alguns capelães e algumas pessoas, sociólogos, e que trabalham com essa questão de preocupação que a gente tem muito, a sociedade, as autoridades, né, e os órgãos têm muito trabalho para a vítima, mas precisa ter o trabalho para o acusado, como é que pode ser falado? Sim.
para O ele acusado ou o agressor, o agressor. Né? Eu acho que a palavra mais certa é ele não trabalha com o agressor, para ele mudar de vida, para ele decidir fazer diferente, né? Porque senão vai acontecer o quê? Protege a vítima e esse cara vai pegar outra vítima. Então, assim, eu achei interessante o trabalho de vocês lá, que vocês estão fazendo um trabalho já, né? Para poder ver como que pode fazer para poder trabalhar esse indivíduo, né, integralmente, né, que até então a gente aprende isso, né, nos cursos de capelania, para ajudá-lo. E o que hoje vamos fazer, já que nós estamos sendo ouvidos aqui, o que hoje a sociedade pode ajudar o presídio? Eu sei da biblioteca, né? Da biblioteca. Você que está nos escutando, quer fazer doação, né, Major? Sim. Lá para a biblioteca, pode procurar lá, né? Lá no CME, né? Sim. Pode ficar à vontade. O presídio, né, militar está aberto, né? Que quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, está convidado, né, a ir tomar um café ou um chá lá conosco. As portas estão abertas, né? Estamos trabalhando agora para melhorar a biblioteca lá, né? Nossa biblioteca muito simplesinha, né? Com livros já ultrapassados, mas estamos trabalhando para melhorar a biblioteca. Então, quem quiser e puder doar alguns livros, né? As portas estão abertas. Nós temos lá também, nós fazemos uma campanha, né? Para ajudar o próximo. Uhum. Então, levando para a nossa guarda, para os nossos internos, né? Para que o pessoal entenda, a nossa guarda são os policiais militares que trabalham lá na guarda, que trabalham na administração, né? Da nossa instituição. E os internos são os policiais militares que estão na condição de preso. Uhum. Né? Mas a gente arrecada, por exemplo, roupas usadas, sapatos, e nós temos uma casinha que fica lá do lado de fora, né? Quem passar ali pela região, ali do lado do Areião, o presídio militar ele fica dentro do complexo, onde funciona o CME, que é o Comando de Missões Especiais, onde está ali o BOP, o Choque, o GRAER, né, o Canil, o 6º Batalhão. Então, o presídio funciona ali. E na entrada, né, quem se aproximar lá vai perceber, nós temos uma casinha lá, né? Quem tiver doe, quem precisar pegue. E aí nós colocamos lá, né, esses objetos, tá? Então, é uma iniciativa bonita, então, para você que quer ajudar, então tem esse trabalho lá que pode ser feito. Você vai lá na casinha, né, e coloca ali as doações ali, porque quem vai precisar vai chegar ali e vai pegar, né? Exatamente. Então, assim, nós temos atividades físicas lá, né? A prática do futebol. Então, segunda, quarta e sexta, a partir das 18 horas, né? Eu, inclusive, sou um dos atletas lá. Né? Coisa boa! E a gente recebe doações, né? De bola, tinta, né? Para pintar o campo. Então, tudo isso aí a gente recebe, às vezes, doações lá de alguns colegas que vão também para brincar o futebol lá conosco, né? E acaba fazendo também essas doações. Isso aí. Pessoal, tá chegando já no final, passou rápido, né? Muito rápido. Viu que é rápido? Muito rápido. Então, já estamos chegando aí no final e eu vou passar as considerações finais para o Major e quem sabe ele volta aqui novamente com mais novidades, né? E de repente a gente convida aí alguém para dar não sei se pode, né? Alguém lá para poder, que já não está mais lá, esse que é palestrante, se ele não se importar de vir cá e dar o depoimento do trabalho, do que Deus fez na vida dele. Mas isso é coisa que nós vamos ver se há essa possibilidade. Suas considerações finais, Major, fica à vontade. Rodrigo, é só agradecer mesmo, né? Agradecer a Deus porque nos dá essa base para que a gente possa, de uma forma tranquila, poder construir, né? Buscar conhecimento, para poder estar levando, né, equilíbrio emocional para esses policiais nossos, que, na verdade, o que leva eles a essa condição é a falta de equilíbrio emocional. Então,
estamos trabalhando muito nisso, né? Agradecer você por essa abertura aqui, né? Por ter nos convidado a compartilhar um pouco desse conhecimento com os nossos ouvintes aí, né? Agradecer a cada um aí que está nos assistindo e dizer que as portas lá do Presídio Militar estão abertas, né? Coronel Santana manda um abraço para você, né? Um abraço para quem nos está assistindo aí também, e ele pede, né, para transmitir aí a você que não demore retornar, tomar um café lá conosco. Sim, com certeza. Então, assim, eu estava no interior, né, esses dias fazendo as visitas lá para a SOF, que não sei se você sabe, eu sou capelão lá da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro, e o Goiás é grande, né? Então, eu tive ali pela região de Palmeiras, depois eu fui pela região de Rio Verde, Santa Helena, e então a gente vai voltar lá sim, até porque assim, já tinha ciência antes de ser o capelão lá da ASOF, e a gente teve um carinho muito grande ali por estar com vocês, né? Abraço ao coronel e eu vou voltar lá sim. Pessoal, chegou então ao fim de mais um episódio do Calibre Podcast. Obrigado que até aqui você está e ficou aqui assistindo conosco. Não deixe de compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas e parentes e com todo mundo. Não deixe de dar o like, se inscreva e até o próximo episódio. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal e te preserve de toda aflição desnecessária. Aquele abraço.